Pessoal, boa tarde a todos e todas. A gente vai dar início hoje, dando continuidade aí ao nosso curso de Engenharia de Segurança do Trabalho. Hoje nós vamos discutir a respeito das normas regulamentadoras, né? A norma regulamentadora de número 8, que trata das edificações, e a norma regulamentadora de número 9, que fala do PPPRA, o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Então, vamos primeiramente falar sobre a norma regulamentadora de número 8, que trata a respeito das edificações, né? É uma norma bastante antiga, né? Sua primeira publicação foi no ano de 1978, e de lá para cá ela já passou por algumas revisões aí, né? Foi feita uma revisão no ano de 83, outra em 2001 e a última em 2011. Né? Então, essa norma regulamentadora ela trata dos requisitos técnicos mínimos que devem ser observados nas edificações para garantir a segurança e conforto de todos os trabalhadores, né, que atuem nela. Então, essa norma ela é uma norma bem pequena, né, como vocês podem ver aqui. Ela estabelece as condições mínimas, né, das edificações para as pessoas estarem trabalhando, mas isso não significa que o cumprimento dessa norma necessariamente faça com que a empresa tenha de cumprir as outras obrigatoriedades, né, previstas em outras normas. Então, eu fiz um apanhado aqui dessa pequena norma, destacando para vocês aí, né, o que de mais importante essa norma aí, ela nos demanda. Então, essa norma, ela, como eu falei, ela estabelece requisito mínimo, né, que tem que se observar numa edificação. Então, ela traz aí, né, nos seus itens, alguns destaques em relação, de forma geral, ao ambiente do trabalho. Né? Então, ela traz aí a altura, né, que tem que se ter do piso ao teto, pé direito, tem que ser atendendo os códigos de obras, né, e postura dos municípios. Obviamente que esse código de obra do município tem que atender ainda as condições de conforto, né, e salubridade estabelecidas pelas portarias. A critério da autoridade competente, né, em segurança, pode ser reduzido esse pé direito mínimo desde que se atenda à questão de iluminação. Em relação à circulação, os pisos dos locais eles não podem ter saliências, né, nem depressões. Então, tem que garantir uma circulação segura das pessoas, bem como toda a movimentação de materiais que venham ocorrer. As aberturas nos pisos e nas paredes, elas têm que ser protegidas, né, para evitar queda de pessoas e de objetos. Pisos, escadas e rampas têm que ter resistência suficiente para suportar cargas móveis fixas, né, para a qual a atividade da edificação é destinada. E as rampas e as escadas fixas também têm que ser construídas de acordo com as normas técnicas oficiais, né? Então, respeitando os limites mínimos e máximos de circulação. Nos pisos, escadas, rampas, corredores de passagem, locais de trabalho onde tiver perigo de escorregamento, né, serão empregados. É importante que seja empregado material e processo antiderrapante, né? Os andares acima de solo, que tiver terraço, balcão, compartimento para garagem, ou que não for vedado por parede externa, tem que ter guarda-corpo, né, de proteção contra quedas, atendendo os requisitos mínimos, né, a altura de 90 centímetros, a contar do nível de pavimento. Né? Quando for vazado, os vãos do guarda-corpo tem que ter pelo menos uma das dimensões igual ou inferior a 12 centímetros. Além disso, esse guarda-corpo ele tem que ser de material rígido, né, capaz aí de resistir a esforço horizontal de pelo menos 80 kg força, né, por metro quadrado aplicado no seu ponto mais desfavorável, né, ou seja, mais afastado possível dos engastes das paredes. Né? Então, essa carga aí aplicada, máxima, esse esforço máximo na horizontal, no centro da peça. Né? Então, essas são as condições, né, mínimas aí exigidas por essa norma no que diz respeito às edificações para
para a ocupação dos trabalhadores. É importante frisar que vocês, profissionais da construção civil, têm que estar bastante atentos à questão do Código de Obras e Postura do município, né? O Código de Obras e Postura do município, junto com as normas técnicas do Corpo de Bombeiro local, vai regulamentar muitas dessas questões aqui que estão exigidas por norma, né? Então, como eu falei no início da discussão da norma, nem tudo que, não pelo fato de você atender essa norma regulamentadora, você está exime de atender as outras exigências, né? Em relação ao Código de Obra, postura dos municípios e também as normas técnicas do Corpo de Bombeiro, né? Naturalmente, essas legislações locais, elas estão, digamos assim, entrelaçadas com essa norma, né? Então, geralmente, quando existem normas técnicas do bombeiro, né, e sempre existem, e no Código de Obras e Posturas, eles tendem a trazer exigências aí mais restritivas, né? Nunca ampliativas em relação a essa norma regulamentadora de número 8. Então, é uma norma pequena, mas é uma norma que tem bastante importância para a gente que atua no campo da construção civil. Então, é uma norma que precisa estar sempre sendo observada quando se for trabalhar com edificações em geral. Tá? A outra norma regulamentadora é a norma nomencladora número 9. Né? Na aula passada, a gente falou sobre os EPIs e falamos também sobre a norma regulamentadora número 7, né? Que trata do Programa de Controle de Saúde Médica Ocupacional. E nessa aula eu até falei para vocês que a gente poderia inverter, né, a ordem em relação à discussão referente a essas normas. Por quê? Porque o PCMSO, né, só relembrando, é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. O PCMSO ele traz a relação de todos os exames clínicos necessários para que você possa atuar frente à qualidade e monitoramento da saúde dos colaboradores. E o PPRA, né, o PCMSO e esses exames clínicos, eles são resultantes, né, são produtos que estão interligados ao Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais ele tem a finalidade de fazer o levantamento de todos os riscos ambientais com base nas funções, né, analisar e monitorar o índice de exposição dos colaboradores a esse risco, né, além de promover as medidas necessárias para garantir a execução e o bom funcionamento de uma obra, né, de uma atividade, bem como a eliminação de todos os riscos existentes nela, né? O técnico de segurança do trabalho e o engenheiro de segurança são os profissionais responsáveis pela elaboração e execução desses respectivos programas, tá? Então, de uma maneira bem resumida, a norma regulamentadora número 9, ela trata disso, tá? Especificamente da questão justamente da questão do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Deixa eu buscar aqui a íntegra da norma para a gente poder estar discutindo mais. Tá aqui, ó. Então, a norma regulamentadora de número 9, que trata do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, também é uma norma bastante antiga, né, de 78, vem passando aí por diversas revisões, e a última aconteceu, né, no dia 9 de dezembro de 2019. Como a gente tem falado também desde o início do curso, né, algumas normas regulamentadoras passaram por edição, né, por revisão de edição, através de audiências públicas, mas uma decisão liminar do Supremo Tribunal Federal impediu, né, tornou inválidas essas alterações até agora realizadas. Em algumas dessas normas, né, a gente já estudou a norma número 1 das condições gerais e a norma número 3, que trata de embargo e interdição, né, essas normas foram umas que sofreram aí atualizações. Então, a norma regulamentadora de número 9, como eu disse para vocês, ela estabelece a obrigatoriedade de elaboração e implementação, né, por parte de todos os empregadores e instituições que tenham trabalhadores como empregados,
fazer o programa de prevenção de riscos ambientais. Esse programa ele visa a preservação da saúde e a integridade dos trabalhadores e, obviamente, ele traz consigo, na sua essência, o conceito preservacionista da segurança do trabalho. Então, o PPRA é a principal ferramenta para fazer a realização do reconhecimento, da avaliação e, consequentemente, o controle das ocorrências de riscos ambientais que vêm existir no ambiente do trabalho. Ou seja, esse programa garante a antecipação no sentido de contribuir para fazer a eliminação desses riscos ambientais, considerando a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais. Então, todas as empresas, elas necessitam de ter um programa de prevenção de riscos ambientais. Como eu falei para vocês, o PPRA ele precisa estar articulado, integrado com o PCMSO, porque todo o levantamento clínico que vai contribuir para o monitoramento e avaliação desses riscos, uma vez levantados, está dentro do PCMSO. Então, a norma ela traz os parâmetros mínimos e as diretrizes gerais que tem que se observar tanto na elaboração como na execução do PPRA. Então, essa norma ela considera como agentes de riscos ela considera como riscos ambientais todos os agentes que nós estudamos lá no início do curso, os agentes físicos como ruído, calor, temperaturas extremas, vibração, pressão, os riscos químicos, fumos, névoas, poeiras, contato com substâncias tóxicas, os biológicos, os vírus, as bactérias, fungos, protozoários existentes no ambiente de trabalho. Não considera os agentes de acidente ergonômicos. Então, o principal objetivo aí dessa norma, quando se trata de agente físico, químico e biológico, é fazer a avaliação de qual o nível de concentração, de intensidade, o tempo de exposição máximo que os trabalhadores podem estar em relação a esses agentes, para garantir que não ocorra dano à sua saúde. Então, essa norma ela traz o que ela considera como risco físico, químico, biológico, já falei, e ela traz aí a estrutura do programa de PPRA, um programa de prevenção. O que ele tem que conter aí no mínimo? Então, o que tem que ter aí o mínimo no programa de prevenção de riscos ambientais? Então, a primeira coisa que é importante destacar, como eu disse, o programa de prevenção de riscos ambientais ele tem que ser elaborado pelo SESMIT, da empresa, ou seja, o engenheiro de segurança do trabalho, com a devida assinatura de responsabilidade técnica, e a execução em campo, coordenada e gerenciada por esse engenheiro, é de responsabilidade do técnico de segurança. E aí, mais uma vez, eu vou voltar naquilo que eu tenho frisado e chamado a atenção de vocês durante todo o curso. Obras com menos de 50 colaboradores, conforme o seu grau de risco, não existe a participação nem gestão de técnico e muito menos de engenheiro de segurança. E aí a responsabilidade acaba para o gestor da obra. Então, o engenheiro civil ele precisa, por isso essa disciplina, o engenheiro civil ele precisa entender de segurança do trabalho para ele ter condições de fato contribuir e não ter uma gestão com problema de segurança, com acidentes e passivos. Então, olha só, o que tem que ter num programa de prevenção de riscos ambientais? O que é o conteúdo mínimo aí? Qual que é a estrutura? Então, primeiramente, tem que ter esse planejamento anual, com estabelecimento de metas, as prioridades, o cronograma de execução. Tem que se ter uma estratégia e uma metodologia de ação. Como é que você vai atuar para fazer o monitoramento, a avaliação e a eliminação dos riscos presentes na obra. Tem que se ter uma metodologia para registrar tudo que é medido, monitorado. Tem que se fazer a manutenção, os dados gerados das medições, os tempos de exposição dos colaboradores precisam ser divulgados para a CIPA e para os colaboradores de uma forma geral. E dentro desse programa ainda tem que se constar aí a periodicidade e a forma
que esse PPA é avaliado aí no desenvolvimento da sua execução. Então, todo ano, né, pelo menos uma vez ao ano, tem que se fazer uma análise global desse PPRA. Então, como eu falei, ó, ele tem que estar disponibilizado para a CIPA, né? Eles têm que estar... tem que ser elaborado e implementado pelo SESMIT, né? Já falei sobre isso também. Quando você tiver novas instalações, entrada de novos colaboradores, você tem que observar também a reestruturação, né, desse PPRA. E quando se trata de riscos aí, ó, você tem que respeitar algumas etapas aí na execução do seu programa, né? Primeiramente, a antecipação e o reconhecimento de todos os riscos, né, para cada função, estabelecer metas e prioridades de avaliação, de controle, realizar a avaliação dos riscos e da exposição desses trabalhadores. Uma vez feita a avaliação e a exposição desses riscos, implantar medidas de controle e avaliação de sua eficácia, fazer o monitoramento da exposição aos riscos e registrar e divulgar esses dados, né? Além disso, os riscos, né, além de serem identificados, eles precisam respeitar aí alguns critérios. Eles têm que ser identificados, tem que se determinar e localizar as fontes geradoras, tem que se identificar as possíveis trajetórias e os meios de propagação desses agentes no ambiente de trabalho, quais são as funções e o número de trabalhadores expostos a esses riscos, né? A caracterização das atividades e o tipo de exposição, a obtenção dos dados existentes na empresa, né? Indicativo de possível comprometimento da saúde, possíveis danos à saúde e a descrição das medidas de controle já existentes, né? Então, tem que se observar, né, e elencar tudo isso aí para cada risco encontrado e determinado por função. Além desse reconhecimento dos riscos, né, os riscos eles precisam ser avaliados de forma quantitativa, né? Para quê? Para comprovar o controle de exposição ou a inexistência dos riscos identificados, né, na etapa de reconhecimento das funções, para você poder dimensionar a exposição dos trabalhadores, como eu já comentei com vocês lá na aula de equipamento de proteção individual, não é porque um colaborador ele trabalha com protetor auricular que ele pode estar exposto ao ruído durante a sua jornada de 8 horas de trabalho, né? Dependendo do nível de decibéis do ruído, o trabalhador ele tem que ter uma redução nesse nível de exposição. Então, para se planejar a execução das atividades, é importante fazer essa análise qualitativa, porque ela que vai te dar as condições de como você vai dimensionar a sua equipe para estar trabalhando dentro do que as normas de segurança exigem, né? Além de te sinalizar em relação às medidas de controle, com base no nível de ruído, de calor, de vibração, de exposição a temperaturas, né, e radiações ionizantes, é que você vai determinar qual vai ser o equipamento de proteção individual, qual é o tipo de vestimenta adequada, né? Então, depois de fazer essa avaliação qualitativa, o programa ele precisa me apresentar essas medidas de controle, né? Então, além disso, você tem aqui, ó, você tem que observar na implantação medidas que garantam, né, a execução de todos os treinamentos de capacitação dos trabalhadores em relação aos procedimentos que eles vão atuar, né? Garante também quais serão os equipamentos de proteção individual utilizados, né? As medidas de caráter administrativo da organização de trabalho. Então, tudo isso aí está estabelecido dentro do PPRA, né, com base nos seus níveis e com link de ação, né? Então, tem que se fazer aí com base no PPRA, existem algumas coisas estabelecidas em relação ao nível de ação. Por exemplo, nós podemos destacar aqui, ó, quando você tiver agente químico, né? Então, metade dos limites de ocupação especial para ruído, você tem que criar controle também. Então, o monitoramento, né? Esse monitoramento ele tem que ser realizado sistemático,
Os dados têm que ser todos registrados, esses dados têm que ficar disponibilizados por um período de 20 anos, né, caso venha a ser solicitado pelo Ministério do Trabalho e Emprego. A responsabilidade do cumprimento desse programa é da empresa, a responsabilidade dos trabalhadores é contribuir no cumprimento desse programa, tá? Então, o PPRA, ele traz aqui na sua essência alguns anexos aí, ó, que trata em relação de como fazer a análise quantitativa, né, desses riscos. Então, o anexo 1 aí, ele traz a vibração, né, como é que se faz a análise de vibração, como é feita a avaliação preliminar da exposição, quais são a metodologia para fazer essa avaliação qualitativa, né? Essas avaliações são todas da Fundacentro, então, só para título de conhecimento aí, quem tiver interesse depois de estar acompanhando, aprofundando, né? Para trabalhar com essa área, inclusive, ou desenvolver o seu trabalho de conclusão de curso, né? A Faculdade Top possui um laboratório de engenharia de segurança e eu fico à disposição aí de vocês também, quem quiser produzir trabalhos científicos nessa área, para a gente estar trabalhando junto aí, em parceria. O anexo 2, ele traz todos os componentes para quem trabalha com exposição ocupacional BZM, né? Impostos de vendedor de combustível. E o anexo 3, vamos lá, o anexo 3, ele vai trazer, ele traz em relação ao calor, né? O objetivo, quais são as responsabilidades do empregador e as medidas para prevenir e corrigir a ação do calor nos colaboradores. Então, essa norma ela é bastante importante, né? O PPRA é um documento que precisa estar integrado com o PCMSO, né? Que é o Plano de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Eu vou estar mostrando para vocês aqui um modelo de PPRA que eu elaborei. Vamos lá. Deixa eu achar aqui. Então, vou estar mostrando para vocês aqui um modelo de PPRA que eu elaborei. Não? Estou tranquilo. Estou gravando, mas é tranquilo. Então, vou... Não. Vou apresentar aqui para vocês um modelo aqui. Bom, como eu falei para vocês, né, eu estou aqui no Rio de Janeiro, na refinaria de Duque de Caxias. Quem passou aí no vídeo atrás aí é um grande amigo meu, ex-petroleiro da Petrobras, engenheiro eletricista, o Pedro, está atuando aqui frente à refinaria também. Deixa eu mostrar aqui para vocês, eu vou abrir aqui um PPRA, que a gente... vamos aproveitar que estamos falando não, mas aí aqui o nosso trabalho é de instrumentação elétrica, né? Quero mostrar para vocês um programa aqui já voltado para a área de construção civil mesmo. Então, vamos lá. Vou mostrar aqui para vocês um exemplo de PPRA. Vou mostrar aqui para vocês um exemplo de PPRA da construtora Rhodes, de uma obra que a gente executou na Universidade Federal do Tocantins, tá? Então, é importante primeiro vocês terem clareza que a gente vai falar mais à frente, na NR18, que trata do Programa de Condições de Meio Ambiente, Trabalho da Indústria da Construção, que o PCMAT, né, que é um programa exigido para a obra quando você tem mais de 20 colaboradores. Então, vou deixar disponível lá um modelo desse PPRA, assim como eu deixei do PCMSO também, para vocês terem como base aí, né, para depois quem tiver interesse em se aprofundar e for atuar nessa área, poder estar atuando, né, estar elaborando esses documentos. Então, a primeira coisa que o PPRA tem que conter são as identificações, né, da empresa, a caracterização da obra. Depois a gente traz aqui, ó, o objetivo do PPRA, as atribuições, né, da empresa, os responsáveis técnicos pela elaboração, a obrigatoriedade dos
dos trabalhadores e dos empregados, né, dos trabalhadores e dos empregadores com o programa, e as considerações gerais aqui, né, comunicação prévia da obra, importante, tem que ser comunicadas pela Superintendência Regional do Trabalho, emprego, né, você vem com a implantação do PPRA, do PCMAT, e aí você traz as funções, ó, todas as funções previstas, ó, engenheiro, ajudante, almoxerife, apontador, eletricista, encanador, marceneiro, encarregado, mestre de obra, montador de forro, operador de betoneira, de guincho, pedreiro, pintor, serralheiro, técnico, vigia, auxiliar de eletricista. Essa obra aqui, vamos ver quantos colaboradores ela tem. Aqui na identificação. Então, é um empreendimento aqui, ó, uma obra com 45 colaboradores, né? Grau de risco 4. Então, essa obra aqui já exige a presença aí de um técnico de segurança. Então, aqui a gente traz, ó, alguns equipamentos, né? As máquinas e os equipamentos utilizados na obra, traz uma organização do canteiro de obra, né? O dimensionamento das áreas de vivência. Vocês vão ver que o canteiro de obra ele tem uma série de exigências que ele precisa atender, né, para poder estar em conformidade com a norma. Então, traz todas as questões do canteiro de obra e depois a gente passa aqui, ó, para então, os equipamentos, as características, todos os equipamentos de proteção individual que vão ser utilizados. E depois a gente passa aqui, ó, o cronograma de implantação, né? Deixa eu voltar aqui, eu já vim por risco de função. Então, você tem aqui, ó, o cronograma de implantação, como eu falei para vocês, ele tem uma validade de 1 ano, né? Então, esse aqui, ele durou de maio de 2019 a maio de 2020. Né? Então, aqui você apresenta todo o treinamento, todo o seu planejamento de execução do PPRA. Né? Então, treinamentos, né? E exames clínicos, os EPIs, a fiscalização uso de EPI, a atividade constante durante todo o ano, né? Checklist das máquinas, palestra sobre primeiro socorro, combate a incêndio, DST, palestra dos riscos na construção, né? Os DDS, são os diálogos de segurança, que devem ocorrer todos os dias pela manhã, mapeamento do risco de cada setor, que é a responsabilidade da CIPA, com auxílio de um profissional, obviamente, a análise global, né, do PPRA, se tiver acréscimo ou supressão de funções, tem que se constar, além da alteração também no PPRA e no PCMAT, né? Então, a estratégia e a metodologia para a divulgação dos dados, conforme exige a norma. E aí, por fim, né, você tem aqui, ó, as avaliações dos riscos para cada função aí dos colaboradores. Né? Então, marceneiro, o setor, as atividades que ele atua, né? E aí os riscos. Ó. Risco ergonômico, né? Postura inadequada, não está aplicado, contínuo. Físico, calor, o que você vai? Então, o perigo, a fonte que gera o risco, a trajetória, o tipo de exposição e a medida para controlar. Então, físico, ó, ruído, serra circular, né? Ondas sonoras propagando. Qual é o tipo de exposição do colaborador? É contínua. Qual é a medida de controlar isso? Tratamento e orientações, né, em relação aos funcionários, uso de abafador, tipo plug. Então, observem aí, ó. Vou deixar ele à disposição de vocês lá. Para cada função, ó, você vai ter o levantamento dos riscos, as medidas necessárias para promover o seu controle, os usos de EPI obrigatório e de uso eventual, para cada uma das funções. Então, cada uma das funções, ó, o eletricista, o encarregado. Então, na essência é isso. Então, com base nesse levantamento, é que serão feitos a previsão, né, de todos os exames clínicos aí a serem realizados. Como eu falei para vocês, é com base no levantamento dos riscos do PPRA e as medidas de controle que são promovidas que você depois vai fazer o monitoramento clínico, casando aí, né, a atividade de avaliação, monitoramento, eliminação dos riscos em campo, com a avaliação e a qualidade de monitoramento da saúde dos colaboradores. E aí você tem uma sintonia perfeita, né? Você garante uma execução do serviço com segurança
e o profissional executando esse serviço com segurança e com saúde, né? Consequentemente, fazendo com que ele tenha uma condição melhor de estar atuando na empresa e aumentando a produtividade, tá? Então, a gente finalizamos essa aula por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Vamos abrir um fórum de discussão para as presentes dúvidas e eu também vou deixar disponibilizado lá no ambiente virtual esse modelo aí de programa de prevenção de riscos ambientais para quem quiser aí matar a sua curiosidade, dar uma lida, né? É importante destacar que a norma regulamentadora que foi revisada e que está sob júdice, ela traz, né, a eliminação do PPRA. Na verdade, o PPRA ele vai se chamar de Programa de Gerenciamento de Riscos, né, o PGR. A sua renovação ela vai ocorrer de 2 em 2 anos e ela também vai isentar a micro e pequena empresa de fazer a elaboração desses programas, né? Então, tem que ficar de olho aí nessas mudanças para acompanhá-las e poder aplicar também na atividade profissional da construção civil. Tá ok, gente? Então, a gente fica por aqui. Um forte abraço e até a próxima.